tem a matéria de hoje, né, Juliana? Para começar o Câmara de hoje, a gente vai saber um pouco mais de patrimônio histórico com a Lívia. Ó, bonito. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar em patrimônio histórico, né? São importantes elementos que contam um pouco da nossa história e também nossa cultura. E hoje a gente vai conhecer como que funciona a restauração desses espaços. Bom, e nós estamos aqui com o Marcelo e a Camila, que são arquitetos. E contem pra gente como é que começou esse interesse pela restauração. Existia um escritório de engenharia, onde a Camila trabalhava, eu também vinha trabalhar. E a gente já iniciou nesse escritório os estudos de levantamento e estudos iniciais aqui pela área da usina Monte Alegre. E foi quando a gente começou a fazer os primeiros estudos, esboços e o levantamento, que a gente teve que desenhar em 3D toda essa usina. Então a gente já foi tendo contato com a história do bairro, conversando com os moradores do bairro, buscando fotografias antigas, documentos de registro. Então a primeira etapa acho que foi o levantamento de todos os dados, né? Depois que a gente fez esse levantamento, a gente começou com os estudos, projetos, e foi quando a gente até iniciou o nosso escritório mesmo, que iniciou-se aqui mesmo, né? Então os primeiros estudos foram desenvolvidos, amadurecidos, e a gente criou um master plan, que é um estudo geral, um estudo de massa, um plano diretor para toda a área. Como que foi? Você comentou que teve muitos estudos antes, né? Mas a parte prática do trabalho de restauração, como é? Então, quando a gente trabalha com restauração, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o valor do imóvel, né? Como foi construído, qual que é a história dele e o que tem que ser recuperado, qual que é o valor mesmo, né? Por exemplo, aqui no Monte Alegre a gente tem diversos patrimônios. Aqui a gente está na antiga farmácia, do lado da antiga carpintaria, o ambulatório, a capela. A capela, por exemplo, ela foi pintada por Alfredo Volpi. Então, além de ter um valor histórico, um valor de memória, ela também tem um valor artístico. Então, o grau de tombamento dela é maior, né, por conta disso. Exatamente, a gente tem que restaurar o que a gente pode aqui estar trabalhando com espaços mais flexíveis, num projeto que nem a capela, tem que ser mais conservador, né? Então a ideia era manter a fotografia, só que também ao mesmo tempo mostrando as intervenções que são feitas ao longo do tempo. Então se a gente vai recuperar uma fachada que é de tijolo aparente, esse tijolo ele tem que estar levemente contrastando com o tijolo original, de forma a que não fique vibrando aos olhos, né? Mas que também possa ser identificado, exatamente. E para vocês, assim, qual a importância de resgatar esses patrimônios, né, históricos, culturais? Então, acho que a coisa mais importante é trazer o uso dos espaços, né? A gente tem espaços aqui no bairro que estavam completamente degradados, abandonados, com uma ocupação equivocada. Então, assim, só de estar subutilizado, as pessoas vêm, acabam invadindo, quebrando os espaços, as janelas, pondo fogo. Então, a partir do momento que você tem recuperação, você cria vida. Então, no lugar onde estava abandonado, vira um restaurante, comércio, e a gente transforma em escritórios. Trazendo a vida, você traz a segurança para o local também, né? Isso é importante. E isso cria um movimento até onde o bairro inteiro, você começa a intervir numa casa, em outra, cria um movimento onde os outros edifícios, outros proprietários querem recuperar para conseguir valorizar os seus imóveis, né? É uma onda onde acaba criando uma vida novamente para o bairro, né? Valorização, né, para o bairro, de forma positiva. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, de estar um projeto que é muito grande e a gente tem que intervir em fases, mas que tem uma unidade ainda por cima, né? Não é porque ele vai ser ocupado e feito em um edifício, depois em outro, que ele tem que estar com a mesma linguagem. Vai vir um espaço que tem um restaurante, o outro é um comércio, mas amanhã ele pode ser um outro uso. Então essa flexibilidade tem que fazer de uma maneira a respeitar o patrimônio, respeitar as características que eram dos edifícios, né?
os detalhes arquitetônicos e também saber intervir, às vezes restaurando o que caiu ou o que está precisando alguma recuperação leve, mas às vezes intervir com uma linguagem moderna e contemporânea. Então, às vezes, o ideal é que a pessoa sempre consiga enxergar o que foi feito antes e depois, mesmo depois do restauro. Pessoal, é isso então, muito obrigada. E você aí de casa, eu tenho certeza que conhece um lugarzinho histórico na sua cidade e pode mandar pra gente nas redes sociais. Até a próxima semana.